A gente trepando a 360 graus a córnea do paciente, diminui a sensibilidade, piora a superfície ocular, mais olho seco. A principal causa de falência primária no primeiro ano de pós-operatório são alterações da superfície ocular. Vou falar um pouquinho de como obter sucesso nos transplantes de córnea. E eu não tenho nenhum conflito de interesse aí relacionado a essa apresentação. Então, o transplante de córnea é uma cirurgia que é realizada para substituir o tecido corneano anormal do paciente, se estiver causando alguma baixa visual, por um tecido corneano doado saudável. E o transplante de córnea ele pode ser chamado também de ceratoplastia. Tá? É um sinônimo aí do transplante de córnea. Então, o transplante de córnea ele pode ser classificado de acordo com a função desse transplante. Então, se o principal objetivo do transplante é restaurar a visão de um paciente, a gente fala que é um transplante óptico. Se o principal objetivo desse transplante for restaurar ou manter a integridade do globo ocular, como numa perfuração, por exemplo, a gente chama de transplante tectônico. Se o principal objetivo é tratar uma ceratite infecciosa, por exemplo, uma úlcera de córnea que está tratando, já tentou de tudo que é jeito de tratar clinicamente, e ela continua piorando, e de repente ela está chegando no limbo, quase indo para a esclera. Você pode indicar um transplante de córnea terapêutico para tratar uma ceratite infecciosa. E quando o objetivo é melhorar a estética, apesar de raramente ser indicado, hoje em dia a gente tem lente cosmética, tatuagem de córnea, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a estética, antes de um transplante só para isso. Mas se o principal objetivo for esse, você pode indicar um transplante de córnea cosmético para melhorar a estética do paciente. Tá? Também é um dos tipos de transplante. E ele pode ser classificado também de acordo com o tecido que você está substituindo. Então, a gente fala transplante de córnea penetrante, quando a gente substitui todas as camadas da córnea. Aqui tem um esqueminha de uma publicação do Donald Tan, lá de Singapura, que é bem famosa, esse esqueminha. Então, aqui, quando substitui todas as camadas, é o penetrante. A gente pode fazer o transplante lamelar anterior, que pode ser superficial, quando você substitui no 50% da espessura da córnea, ou profundo, quando você substitui aí de 80% a 90% da espessura da córnea. E você tem o transplante lamelar posterior, ou transplante endotelial, quando você substitui o endotélio doente. Daí tem algumas técnicas que levam o estroma junto e outras que levam só DCM endotélio ou a camada pré-DCM junto. A gente vai explicar com mais detalhes aí um pouquinho mais para frente. Então, um pouquinho do histórico, eu não vou falar com muitos detalhes, mas é interessante a gente saber que os estudos em animais começou em 1818 e foi só em 1837 que teve o primeiro transplante penetrante com sucesso em animais. Mas, apesar disso, o transplante lamelar em animais foi feito só em 1888 e em humanos foi só em 1905 que a gente teve o primeiro transplante com sucesso em humanos. Então, olha como era lento as coisas naquela época. Imagine, levou aqui praticamente 70 anos para você sair de um transplante em animais com sucesso para ir para humanos, E foi o Edward Zirn, que fez esse primeiro transplante em humanos com sucesso e foi um transplante penetrante. E como foi um penetrante o primeiro com sucesso e por causa dos instrumentais e tecnologia na época, o século passado inteiro foi tomado por transplante penetrante. Na década de 50, o Barraquer, ele conseguiu descrever técnicas de dissecção lamelar tanto anterior quanto posterior, mas não foi muito desenvolvido na época. Ele mais descreveu do que realizou e publicou casos. Ele descreveu muita coisa, desde cirurgia refrativa a transplante, ele descreveu aí quase tudo que a gente faz na era moderna. Ele acabou descrevendo já na década de 50. E o transplante lamelar ele começou a ganhar espaço mesmo na década de 80, quando o Eduardo Aquila ele publicou utilizar ar para fazer DALK, que culminou aí com a técnica de Big Bubble publicada em 2002 pelo Amor. E o transplante endotelial, apesar de ter algumas descrições de técnica, tem um caso publicado em 56 com sucesso, um caso só, mas assim, ele começou a ganhar espaço mesmo em 98, quando o Melis, descreveu aí a maneira de fazer endotelial sem precisar suturar enxerto. Então, ele que desenvolveu aí praticamente tudo de endotelial que a gente acaba fazendo hoje. Tá? Então, esse aqui é só um resuminho, que é interessante aí a gente saber um pouco antes de falar das técnicas.
Então, o transplante penetrante substitui todas as camadas da córnea, então é indicado quando você tem alterações de todas as camadas. Lembrar que para indicar qualquer alteração que leve uma baixa visão, né? Mas é importante entender que não é qualquer baixa visão. Então, um paciente com 20/30, 20/40, corrigido com óculos ou lente, a gente não vai indicar o transplante penetrante, né? Porque o transplante penetrante não é uma cirurgia perfeita que vai devolver uma córnea perfeita com 20/20 para todo mundo, né? Então, a gente só faz o penetrante quando a visão está pior que 20/60, né? 20/60 ou pior até. E pode indicar em ceratocone, que esteja tudo acometido, bolhosa, distrofias, leucoma. Então, qualquer alteração que todas as camadas da córnea estejam acometidas. E o transplante penetrante é muito importante entender como é o pós-operatório do transplante penetrante, o que esperar de um pós-operatório. Então, é importante entender que o transplante penetrante resulta em 4 a 5 dioptrias de astigmatismo refracional. Isso é a média. Então, é esperado que ele fique com astigmatismo relativamente alto. Em torno de 10 a 15% dos pacientes que fazem transplante penetrante com cirurgião experiente vai para lente rígida para poder reabilitar. Então, os pacientes eles têm que saber disso. É importante você entender tudo isso e passar isso tudo para o paciente. Por quê? Porque muitos pacientes ficam com astigmatismo alto e irregular e vai precisar lente rígida para reabilitar. E ainda alguns desses pacientes não vão conseguir usar lente ou não vão conseguir adaptar a lente. E a gente vai precisar outros procedimentos refrativos, como implante de anel, topoplastia, fotoablação, para regularizar e diminuir o astigmatismo para poder reabilitar o paciente visualmente. E lembrar que o transplante penetrante vai muito ponto, vai em torno de 16, 24 pontos, até 32, em crianças, por exemplo. E a retirada dessas suturas ela é seletiva e é lenta. E cada ponto que você tira, cada sutura que você vai tirando, vai mudando o astigmatismo, a metropia do paciente. Então, leva um tempo para você conseguir uma estabilidade refracional. Em torno de 1 a 2 anos para você conseguir reabilitar o paciente. Então, é lenta a reabilitação visual. De repente, se você conseguiu um baixo astigmatismo sem tirar nenhum ponto já com 3, 4 meses, você até pode reabilitar ele com óculos aí com 3, 4 meses de transplante. Mas depois, quando começar a tirar os pontos, vai mudar o grau, ele não vai mais conseguir usar o óculos. Então, assim, a reabilitação visual acaba sendo mesmo entre 1 a 2 anos. Tá? Então, é importante também sempre passar isso para o paciente para ele entender o que esperar. Lembrar que tem um alto risco de rejeição endotelial, principalmente. A média dos estudos é em torno de 20% em 2 anos. É uma cirurgia intraocular a céu aberto, com maior risco de endoftalmite, hemorragia expulsiva e perda vítrea. Tem o risco de falência primária, que não é tão alto, mas pode estar associado também a alterações de superfície ocular. A gente trepando a 360 graus a córnea do paciente, diminui a sensibilidade, piora a superfície ocular, mais olho seco. A principal causa de falência primária no primeiro ano de pós-operatório são alterações da superfície ocular. Tá? Então é importante a gente compreender tudo isso para saber manejar esse pós-operatório. Pode ter uma falência secundária por perda endotelial, problemas de superfície, e isso é super importante. Para o resto da vida do paciente, se ele fizer um penetrante, ele vai ter um globo ocular menos resistente a trauma. E já tem estudos mostrando que em torno de 6% dos pacientes pós-transplante penetrante vão ter algum tipo de trauma em 10 anos, e a metade desses pacientes vai ficar com visão de movimento de mão ou pior. Então, 3% dos pacientes com cegueira irreversível pós-trauma em 10 anos. Pega um paciente com ceratocone de 18, 20 anos de idade e coloca aí mais 60 anos de vida para ele, imagine o risco que ele vai ter acumulado. E isso, claro, além de tudo, é importante orientar o paciente, para ele evitar trauma, tomar todos os cuidados para o resto da vida. Então, é bem importante a gente compreender tudo isso para passar para o paciente.